Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar de lugares geométricos e construções geométricas. Na aula passada, a gente recordou os nomes dos principais instrumentos geométricos que a gente vai precisar para as atividades feitas à mão, que são um par de esquadros, transferidor, compasso e uma régua. Lembrando que o uso do transferidor, que é para medir ângulos, ou criar ângulos, dado uma medida específica, nós vamos colocar o centro do ângulo, o vértice do ângulo, bem no centro do transferidor, um de seus lados alinhado com 0 e o outro lado indica a medida solicitada. Se o transferidor for de volta inteira, nós vamos fazer a mesma coisa, com muita atenção qual escala a gente está usando, se é a de fora ou se é a de dentro. Observa que elas têm sentidos trocados para se adequar melhor à posição do ângulo que você estiver medindo. Para construir um ângulo, nós vamos usar uma régua, traçar uma reta para onde vai ser um dos lados do nosso ângulo. Colocamos o transferidor para indicar, para a gente poder marcar de quantos graus vai ser a abertura desse ângulo. Nesse caso aqui, nós vamos traçar um ângulo de 45 graus. Observa que o 0 está na escala de dentro. E a gente consegue verificar aqui, ó, que é 45. Feito isso, você pega a régua e traça o outro lado. Para ficar esteticamente mais bonito, você pode apagar aqui essa parte e deixando só os dois lados do ângulo mesmo. Retas perpendiculares. Como que a gente faz? Pego a régua, traço uma das retas, pego o esquadro e traço a outra. Porque o esquadro me garante a abertura de 90 graus aqui. Poderia ser esse esquadro de 60 graus ou o esquadro de 45. Os dois servem. O que é um lugar geométrico? Uma figura é chamada de lugar geométrico quando satisfaz duas condições. Todos os pontos dessa figura têm a mesma propriedade e nenhum outro ponto do universo que a gente está trabalhando tem a mesma propriedade. Como a gente vai trabalhar com figuras planas, o nosso universo é um plano. Então, a gente vai verificar se aquela figura em questão tem uma propriedade que mais ninguém tem, então aqueles pontos são um lugar geométrico, aquele conjunto de pontos. Se não acontecer, não é. O lugar geométrico mais ilustre é a circunferência, que é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes de um ponto dado. Na aula passada, a gente já discutiu o que é equidistante, né? Está à mesma distância. Essa distância a gente é chamada de raio. Eu coloquei uma circunferência aqui para ilustrar para vocês como que é. E todos esses pontos aqui estão à mesma distância do centro. Por isso, ele é chamado de lugar geométrico. Aí, eu vou mudar aqui para o GeoGebra, para a gente poder ver a construção de uma circunferência, dado o centro e um de seus pontos. Ó, coloquei o centro aqui, e aí observa que a abertura da circunferência, o tamanho dela, vai variando de maneira constante, porque todos os pontos estão à mesma distância de um ponto dado. E aqui eu não sei quanto é, porque eu não medi com antecedência. Mas o importante é a gente saber que esse raio, ele é o mesmo, tem o mesmo tamanho em qualquer ponto da circunferência que você selecionar. E esses raios são infinitos.
Para traçar uma circunferência, você vai precisar apenas de um compasso e de uma régua, caso você tenha um tamanho específico que você quer o raio da sua circunferência. Por exemplo, se eu quiser um raio de 5 centímetros, eu venho aqui e deixo a abertura do meu compasso em 5 centímetros. Descarta essa régua e vem aqui. Você vai colocar a ponta seca do compasso, que é essa ponta aqui de metal. Você vai literalmente fincar ela no papel, tá? E depois você vai girar, segurando só pela pontinha, para poder fazer o desenho do seu círculo, da sua circunferência. Porque todos os pontos não são equidistantes de um ponto dado. O ponto dado é o centro e todos os pontos à mesma distância são esses que o grafite desenhou, ok? Um outro lugar geométrico importante é a bissetriz de um ângulo. O que é uma bissetriz? É uma semi-reta com origem no vértice do ângulo e que divide esse ângulo em dois ângulos iguais, ângulos congruentes. Para figura geométrica, a gente usa a palavra congruente, tá? Por exemplo, se esse ângulo aqui tivesse 40 graus, essa bissetriz, essa linha vermelha, eu teria dividido em dois ângulos de 20 graus, tá? E aí, como que a gente faz o desenho de uma bissetriz? Agora a gente vai fazer a bissetriz de um ângulo. Para esse, a gente vai precisar desses 4 objetos: lápis, compasso, transferidor e régua. Se o seu transferidor for desse que tem uma réguazinha, pode usar dele também. Então, eu vou fazer aqui um segmento para o lado do meu ângulo. Depois, vou marcar a abertura que eu quero, ó, centro do transferidor na pontinha do vértice, alinhadinho com 0 aqui. E aí, eu quero um ângulo de 60 graus. Marca aqui no 60. Pega a régua e liga o vértice nessa marcação que você fez. Volta e confere se ficou certinho. Nesse caso, ficou 60 graus. Aí você pega o compasso, faz uma abertura menor do que os lados do ângulo que você fez, mas o tamanho é indiferente. E aí você vai girar aqui, finca a ponta seca no vértice e gira. E faz um arco. Esse arco determinou 2 pontos aqui, ó. Vou chamar de ponto A e ponto B. Esses pontos a gente vai ligar, fazer um segmento, que ele vai ser orientador para a gente fazer a bissetriz. E aí, com a mesma abertura, sem modificar, você faz um arco com centro em B. Fiz um arco aqui. E aí, põe o centro no A, né, a ponta seca. E faz outro arquinho, ó, cruzando com o arquinho que você fez primeiro. Aí, você vai pegar o vértice do ângulo e fazer uma reta passando por esse pontinho aqui, vou chamar de C. Esse pontinho, então, essa reta aqui é a sua bissetriz. Ó, vamos medir, ó, 30 graus, tá vendo?
e 30 graus de novo. É isso aí, pessoal. E o último lugar geométrico que a gente vai ver é a mediatriz de um segmento de reta, que é uma reta perpendicular a um segmento e que passa pelo ponto médio dele. Aqui na ilustração que eu trouxe da mediatriz para vocês, já dá uma dica de como que a gente vai fazer para construir. Para fazer a mediatriz, nós vamos precisar de régua, compasso e um escrevente. Você faz um segmento do tamanho que você quiser. Eu vou fazer aqui um segmento de 6 centímetros, ó. E aí, nós vamos marcar a mediatriz dele. Só que aí a gente já sabe que a mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio, perpendicular e tal. Então, muitas pessoas vão ter a tentação de vir aqui marcar o ponto médio e fazer uma reta, mas não é assim. Porque aí você corre risco de fazer torto. Você vai pegar a ponta seca do compasso, pôr na extremidade do seu segmento, fazer uma abertura maior do que o meio. Que o meio você sabe mais ou menos onde é, então maior do que este. E aí você faz um arco, tipo um meio círculo assim, nos dois extremos, sem alterar a abertura do compasso. Esses dois arcos vão se cruzar em dois lugares. Você vai pegar a sua régua e vai alinhar esses dois pontos, tá vendo? Os encontros dos arcos e traçar uma reta. Essa reta é a sua mediatriz. Ela faz 90 graus aqui e está no ponto médio. 0,36. Ok, pessoal? Abraço.